Você sabia que um briefing bem feito pode evitar a maioria dos problemas que acontecem nos projetos de arquitetura? Hoje eu vou te mostrar tudo sobre como fazer um briefing de projeto perfeito para encantar os seus clientes e evitar retrabalho no desenvolvimento do serviço. A gente vai falar sobre as perguntas essenciais que você deve fazer, como investigar a fundo os desejos e as necessidades do seu cliente, como garantir que o seu projeto se torne obra construída e sem dor de cabeça. Fica comigo até o final desse vídeo que tá cheio de dica pedrada que vai transformar a sua forma de trabalhar. Se você é profissional da área, se você é arquiteto, engenheiro, fica até o final desse vídeo, porque ele vai te ajudar a evitar retrabalho, a encantar os seus clientes e a garantir que os seus projetos se transformem em obra construída. Bora aprender então como fazer um briefing de projeto perfeito. Só que antes de te contar todos os detalhes, já toca aqui no joinha se você acha que esse assunto pode te ajudar. A gente está muito comprometido no Bora na Obra em trazer conteúdos que sejam realmente práticos, que sejam relevantes sobre todo esse universo de projetos e obras para que você possa viver cada vez melhor da sua profissão. E se você é novo aqui no canal, já aproveita e se inscreve, ativa todas as notificações aqui no sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo e você ficar por dentro de tudo. Combinado? Só tocar no sininho e depois selecionar a opção todas, que aí o YouTube vai te avisar, ele faz todo o trabalho. Bom, o briefing não é apenas um formulário, ele é uma etapa que é crucial no projeto. É justamente nesse momento que a gente começa a entender quais são as necessidades, quais são os desejos, quais são as expectativas dos nossos clientes. Aquela primeira conversa que a gente faz com o cliente, geralmente antes de fechar o contrato, ela é uma conversa investigativa. É lá que a gente faz algumas perguntas para dimensionar o trabalho e ver se existe um alinhamento entre o que o cliente espera e o que o nosso escritório pode oferecer. Naquela conversa, a gente vai escutar, a gente escuta atentamente, a gente vê fotos, a gente vê amostras, a gente vê referências, a gente até discute os sonhos do cliente de uma forma mais macro. E isso vai ajudar a gente a dimensionar o tempo de trabalho, a complexidade do projeto, a identificar, inclusive, se há uma sinergia entre o cliente e o profissional, porque isso é importante também. E, em seguida, você vai precificar o projeto para poder apresentar o seu método de trabalho, a sua proposta. Só que isso não é o briefing. Muitas pessoas confundem isso daí. Só depois dessa conversa inicial que a gente realmente passou da etapa de contrato que a gente vai para o briefing propriamente dito. E presta atenção nessa dica pedrada. Isso é realmente só depois do contrato assinado. O briefing é uma etapa e uma etapa densa e importante. É lá que a gente vai coletar todas as informações necessárias para fazer o projeto alinhado com as expectativas do cliente. É no briefing que a gente vai fazer perguntas muito importantes. Como, por exemplo, a gente vai perguntar quais são os ambientes que o cliente gostaria de ter naquela casa, naquele espaço. No Arquitetês, a gente chama isso de programa de necessidades. Mas você precisa, inclusive, prestar atenção em usar uma linguagem que o seu cliente entenda. Então, a gente pode perguntar quais são os ambientes que são prioridade. Isso, inclusive, ajuda a gente a fazer concessões durante o desenvolvimento do projeto. Quais são os equipamentos que o cliente quer em cada ambiente, como que ele vai usar os espaços, quais são os hábitos dele, os hobbies dele e também as relações familiares, como que funciona, se ele recebe gente em casa, se ele não recebe. Isso tudo justamente para a gente entender melhor e projetar melhor o espaço de uma forma funcional. Quando a gente fala sobre os ambientes necessários, é muito importante a gente entender o que o cliente realmente precisa. Perguntar quais são os ambientes que são prioridades vai te ajudar a focar naquilo que é mais importante para ele. Por exemplo, tem gente que prefere investir numa área gourmet e prefere deixar a cozinha bem mais básica. Só que tem gente que prefere o contrário. Então, saber isso desde o início vai facilitar muito na hora de você tomar as decisões e fazer um projeto mais assertivo desde o início. E aí, o programa de necessidades, ele vai desde o macro, dessa parte mais dos ambientes, até o micro. Quais são os equipamentos, o mobiliário que o cliente deseja ter em cada ambiente? Essas são informações importantes e aqui é importante a gente classificar os itens que ele tem que ter, né, aquilo que ele não abre mão. Tem aqueles outros ambientes, aqueles itens que ele gostaria que tivesse
e tem aquilo que ele não precisa ter, né? E isso vai te ajudar a realmente ponderar essas coisas, porque o cliente pode, por exemplo, querer uma ilha na cozinha, mas isso pode não ser possível devido à restrição do espaço ou à questão de orçamento. E aí saber se isso é prioritário vai te ajudar a encontrar soluções que vão satisfazer essas necessidades sem comprometer o seu projeto. Outra pergunta fundamental é como que o cliente vai usar cada espaço. Aqui a gente precisa entender quais são os hábitos dele, quais são os hobbies do cliente, se ele gosta de cozinhar, se ele gosta de receber visitas, se ele gosta de assistir televisão, se ele escuta música, enfim. São perguntas que você precisa fazer. Vocês costumam cozinhar em casa todos os dias? Vocês costumam receber visitas? Pro almoço, pro jantar, vocês fazem festas, né? Esse tipo de pergunta vai te ajudar a entender melhor o uso do espaço. Saber como é que são as relações familiares, por exemplo, é muito importante. Tem uma família que costuma comer junto, comer à mesa ali, ou outras famílias que não, cada um tem o seu momento. Tem gente que tem ajuda em casa com as tarefas domésticas, né? Funcionário. Tem outros que não. Então essas informações elas vão te ajudar a ter um projeto que realmente vai atender às necessidades do seu cliente, ele vai ficar muito mais feliz com isso. Então, a rotina diária, como que os ambientes são usados durante a semana e durante os finais de semana, quais são os planos de futuro, se eles têm planos de ter filhos, se eles têm planos de receber amigos, isso vai trazer realmente uma realidade, algo mais plausível para o seu projeto. Então, você não precisa perguntar apenas sobre os hábitos atuais, mas sobre essas projeções de futuro, porque isso vai ajudar que você tenha um projeto mais funcional e mais adaptável ao longo do tempo. Por exemplo, eu estou fazendo um projeto que o cliente tem hoje filhos pequenos e ele pediu para a gente fazer uma brinquedoteca, mas a gente já conversou sobre o momento em que os filhos vão crescer. E aí, o que vocês gostariam de ter nesse espaço lá na frente? Vocês querem fazer uma sala de jogos? Vocês querem ter uma sala de televisão? Vocês querem ter uma sala para colocar uma mesa de sinuca, né? Os filhos adolescentes mais velhos. Então, isso tudo já é conversado agora, porque na etapa de projeto a gente já faz de uma forma que já funcione, inclusive, no longo prazo. E aí, além dessa questão de hábitos, que é fundamental, é o momento também, no briefing, da gente descobrir quais são as referências visuais, qual é o estilo, quais são as preferências do cliente. Então, a gente precisa entender que tipo de estilo arquitetônico que ele mais se identifica, quais são as principais referências, os lugares que ele foi, que ele gostou. A gente precisa, inclusive, deixar de lado o nosso ego, as nossas próprias referências e focar naquilo que é importante para o cliente, afinal, ele que vai morar ali, né? Eu acredito muito nisso. A arquitetura, ela tem que ser ultra personalizada para o cliente, para aquela família, porque o nosso papel como profissionais é servir. O briefing, gente, é sobre ouvir, é sobre entender o cliente, não sobre impor aquilo que é importante para você. Aquele estereótipo do artista que se desconecta da necessidade dos clientes é algo que preocupa muito a gente aqui, a gente precisa evitar isso. Essa capacidade de ouvir, de transformar os desejos dos clientes em um projeto, é o que vai fazer você se destacar e ser reconhecido. Vai por mim, isso vai te fazer muito mais aliado do seu cliente, isso vai evitar dores de cabeça na obra. Aqui no nosso escritório, a ferramenta que a gente usa para entender realmente o estilo e as preferências visuais do nosso cliente é o nosso Pinterest. Inclusive, a gente cria uma pasta compartilhada com os clientes, a gente conversa sobre cada uma dessas referências em reuniões, e uma dica pedrada é você apresentar as imagens, perguntar o que o cliente gosta naquela imagem, o que chamou mais atenção e, mais do que isso, perguntar se tem alguma coisa que ele não gosta. Muitas vezes o cliente salva uma imagem bonita porque eles gostaram de um detalhe específico, às vezes eles gostaram do piso, mas eles nem notaram que a iluminação era uma coisa que eles não gostavam. Então, inclusive eu gravei um vídeo sobre como fazer um bom briefing e eu mostrei os bastidores de uma reunião de briefing aqui no meu escritório e eu vou deixar o link aqui para você, tanto no card quanto na descrição para você poder assistir depois. É muito importante você adaptar esse método, né, de coleta das informações ao perfil do cliente. Se você vai usar questionário, uma entrevista, isso depende muito do perfil do cliente. A reunião, inclusive, é a hora de você discutir e entender aquilo que realmente brilha nos olhos do cliente. Às vezes as pessoas elas salvam uma imagem, mas elas não gostam de tudo nela. Às vezes elas gostam de uma poltrona, de um móvel específico, mas elas não gostam da cor da parede. Então, na reunião, você vai entender
realmente cada um desses detalhes. É muito importante ouvir. Para você garantir que essas informações não sejam esquecidas, é importante que você registre essas informações. A gente documenta tudo em uma ata e o cliente assina essa ata depois. Isso confirma que todas as orientações que ele nos deram foram registradas e isso vai evitar mal entendidos no futuro. Um briefing bem feito é a base para um projeto bem sucedido e vai evitar muito retrabalho. Inclusive, eu já gravei um vídeo sobre como fazer um questionário de briefing de arquitetura e eu expliquei quais são as perguntas importantes e porquê delas. Eu vou deixar aqui também no card na descrição para você assistir depois. Aliás, me conta aqui nos comentários, como é que você costuma coletar as informações do seu briefing? Você faz um questionário, um formulário, ou você faz uma entrevista, ou você combina essas duas estratégias, né? Eu queria saber, comenta aqui para eu saber. Outra pergunta que você não pode esquecer de fazer é quanto o cliente quer gastar, ou quanto ele pode gastar na obra. Isso é essencial para a gente alinhar as expectativas e evitar as frustrações lá na frente. Inclusive, já me conta aqui nos comentários se você faz essa pergunta para os clientes e se eles te respondem isso. Você sabe logo na fase do briefing quanto que eles estão dispostos a gastar? Muitos clientes eles têm um receio em falar o valor correto, outros inclusive nem chegam a fazer essa conta, porque eles têm medo do que o profissional vai fazer com aquela informação. Mas para ele ser sincero com você, ele precisa confiar em você. Então você tem que explicar o porquê dessa informação ser relevante para o planejamento do projeto e reforçar ali o seu compromisso em gerir bem os recursos dele ainda durante a fase do projeto. Inclusive, se você ainda não faz EVF, você deveria fazer. Não adianta você querer uma obra bem sucedida se ela não cabe no bolso do seu cliente. Começar a projetar sem ter um norte deveria, na minha opinião, ser proibido. O estudo de viabilidade financeira, o EVF, ele faz com que você garanta que o projeto ele seja executado de acordo com a realidade financeira do cliente. Então, se você quiser saber mais sobre o EVF, eu vou deixar mais informações aqui no card e também na descrição para você ver depois, tá? Agora me conta, você já fez um briefing bem detalhado assim? Quais dessas dicas pedradas do vídeo de hoje você já vai começar a aplicar no seu escritório imediatamente? Eu quero saber, deixa aqui nos comentários. O briefing, ele bem feito, ele é a base para um projeto bem sucedido. Isso vai evitar retrabalho, vai fazer com que o seu cliente goste mais de você, te indique mais e é a chave para a gente transformar o sonho dos nossos clientes em realidade de uma forma eficiente, sem surpresas desagradáveis. Lembra de documentar tudo, ganhar a confiança do seu cliente, deixar o ego de lado para focar naquilo que realmente importa, que é atender as necessidades e atender aos desejos do seu cliente. E se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, se você gostou dessas dicas pedradas, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações para você não perder nenhum dos vídeos, dos conteúdos pedradas que vão te ajudar cada vez mais a viver melhor da sua profissão. Muito obrigado por você estar aqui comigo até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Bora!